Na Sexta-feira Santa nós teremos essa narrativa da paixão de uma forma mais detalhada, para que possamos meditar e viver fazendo todo esse percurso pelo qual esse relato bíblico nos faz memória. Mas eu quero destacar 2 pontos que eu considero essencial para a gente refletir hoje, abrindo a nossa Semana Santa. O primeiro deles é com relação à atitude de Pilatos. Tinha o poder, como autoridade, como governador, de dar um indulto, como até hoje nós temos esse costume nas sociedades. O presidente da República, a autoridade, pode dar indulto, ou seja, o perdão a alguém de alguma pena cometida, de alguma coisa, e libertá-lo da prisão. Mas o que está em jogo aqui é algo muito maior. A vaidade de Pilatos, o medo de perder o poder, fez com que ele condenasse um justo, em detrimento da libertação de um injusto, ou melhor, de um criminoso. Nesse sentido, com medo de perder o governo, porque um pequeno grupo assim propagou no meio do povo, diante daquele tumulto, uma ideia de que Jesus era criminoso e de que era necessário morrer. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos tantos outros meios que pode difundir a mentira, as inverdades, as calúnias, e rapidamente chegar a um alcance que a gente não tem como controlar. Naquela época era ali a própria língua no meio do povo passando, e eu não duvido que existiram ali no meio pessoas pagas para gritar crucifica-o, crucifica-o, como nós vemos muitas vezes em manifestações, pessoas que não estão nem sabem por que estão ali, porque foram pagas. Porque como que pode alguém que só fez o bem, amou, curou, fez milagres, ser aclamado pelo povo ou ser como pedindo para crucificá-lo? Tem alguma coisa errada nisso aí. Foi muito bem armado aquele momento. Era um pequeno grupo, os amigos de verdade não estavam ali, porque com certeza foi tudo tão rápido. Colocado Jesus ali para ser escolhido entre ele e um criminoso, e quem vence? O criminoso. O criminoso é solto, para que todos ali pudessem sentir o peso de um complô, de um pequeno grupo que queria a morte de Jesus, porque ele os incomodava. Mas incomodava por quê? Incomodava porque amava. Toda pessoa que ama de verdade vai incomodar sempre. Toda pessoa que faz o bem vai incomodar sempre. Isso é fato, não tem que discutir. Então, nesse sentido, Pilatos lava as mãos. Até tentou, mas foi uma tentativa que não foi convincente, porque ele preferiu se permanecer no poder, porque disseram a ele: se você não fizer o que a gente quer, nós vamos a César e você vai perder o governo. Então ele prefere condenar uma pessoa justa para se manter no poder. Nem vamos entrar aqui no mérito se isso acontece nos dias de hoje. Cada um depois faça a sua própria reflexão. Não muito diferente, mas penso eu que a história sempre vem nos mostrando sinais de que essas coisas ainda continuam acontecendo. Um outro ponto que é interessante nós refletirmos também, e que nesta semana é propício, é do ponto de vista espiritual, teológico da coisa. Uma coisa é o contexto político, social, que tudo isso aqui estava envolvido, né? Essa trama. Mas Jesus permaneceu no silêncio. Veja bem, até os inimigos, pelo menos até uma coisa boa aconteceu. Até na condenação de Jesus acontece algo bom. Os 2 inimigos se falaram. Pilatos e Herodes voltaram às amizades, né? E Jesus, mais uma vez, é o ponto da unidade, né? Da comunhão entre os inimigos. Olha que coisa. Mas do ponto de vista espiritual, seria interessante também nós refletirmos, uma vez que estamos abrindo esta semana, quando será que nós também não crucificamos Jesus? Quando será que eu não estou sendo Pilatos?
Será se eu não estou sendo Pilatos nas minhas omissões, quando deveria dizer sim ao reino e não digo, quando deveria ser fidedigno àquilo que de verdade pede os mandamentos e não sou? Isso é uma forma de omissão. Aliás, é um dos pecados mais comuns hoje, né? É a omissão. A omissão geralmente parte desse princípio. Não quero nem saber, não quero me comprometer. Espera aí, que católico que você é? Que católico que você é? Vamos só dar um exemplo. Diante da defesa da vida, não me meto nesse assunto. Então, meu filho, sinceramente, você continua crucificando Jesus. Porque quem não defende a vida vai contra a doutrina, vai contra o princípio maior do valor à vida. Então, nesse sentido, muitas vezes as nossas omissões pesam muito mais do que outras coisas, porque eu poderia ter feito e não fiz. Isso é muito comum. E por que não faço? Porque não quero perder a simpatia, porque não quero criar conflito com ninguém. Mas, meus amigos, fazer o bem vai sempre criar conflito. Não tem como fugir disso. Optou pelo bem, pelo amor, prepare-se. Que, como fala o ditado, que as bordoadas chegarão, né? É consequência. Mas se você está convicto, não há o que temer. Não tem que ter medo. Jesus foi até os últimos momentos, porque foi fidedigno à missão que a ele foi confiada pelo Pai. Foi até o fim. Passou por todo esse martírio, né? Zombaram, sortearam as suas vestes. Olha que coisa, né? Então, para dizer, quando as nossas atitudes crucificam Jesus, eu diria que uma delas é a nossa omissão. Quando nós poderíamos fazer algo e não fazemos, descomprometendo-nos assim, né, do bem, dos valores e etc. E nesta semana é interessante a gente fazer essa reflexão mais profunda. Ainda nesse tempo final da quaresma, qual é o ponto que na minha vida, dentro de mim, no meu coração, é preciso mudar? E ainda não tive coragem. Tem coisas que parece que a gente vai domesticando e não consegue se libertar delas de jeito nenhum. Vai aqui, caminha bem, depois dá uma fraquejada. Mas o importante é a reta intenção que você tenha de querer se libertar disso. Para não ser e não tornar-se um escravo. Porque não tem coisa pior no mundo do que você ser escravo e dependente daquilo que as tuas tendências te empurram. Como fala São Paulo, deixo de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Ou seja, nenhum de nós nasceu para o mal. Eu não quero fazer o mal, mas em alguns momentos a gente faz. Mas não é porque eu quero. Eu quero o bem. E eu não posso perder esse vislumbre do bem sempre. E o próprio Jesus na cruz diz o quê? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não sabem, né? Usam somente ou muitas vezes estão na emoção. Eles não sabem o que fazem. E Jesus alcança de Deus o perdão para isso. E quando estavam os dois lá, um do lado, outro do outro, um do lado de Jesus, um insulta e o outro, nós merecemos, ou seja, o reconhecimento muitas vezes é importante. Isso chama-se humildade. O que salvou um dos dois condenados? A humildade de reconhecer o seu pecado. Não tem coisa mais bela, mais linda dentro do processo cristão do que a humildade. Mas a humildade é justamente uma iniciativa que brota da alma, que às vezes a gente entende humildade de outro jeito. Da mesma forma que a gente diz que uma pessoa é humilde quando uma pessoa é desprovida de bens materiais. Não tem nada a ver com humilde isso, né? Isso aí é uma coisa. Nós estamos falando dessa humildade que é o reconhecimento profundo daquilo que se é, daquilo que se fez. Enquanto um
zombava de Jesus, se realmente tem poder, tira a gente daqui e tal. O outro, como que você faz isso? Nós estamos aqui porque merecemos, ele não. Nós estamos pagando pelo que fizemos. Aí ele se volta para Jesus, esse é um dos momentos mais bonitos, e diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Isso aí é o quê? É um pedido de perdão. E o que Jesus responde para ele? Hoje mesmo, hoje, entrarás comigo, estarás comigo no paraíso. Ou seja, para quem se arrepende, o céu se escancara. Não tem nem purgatório. Olha que coisa bonita aqui. Hoje mesmo vai estar no paraíso. Hoje está no paraíso. O paraíso é o céu. Quando o arrependimento é profundo, de verdade, é o céu que chega. Hoje. Lógico que Jesus falou no tempo, né? Hoje estarás comigo no paraíso. O criminoso, o ladrão, que a gente chama, né? Por isso a gente chama de o bom ladrão. Não sei se ladrão é bom, mas a gente chama o bom ladrão, né? Então, assim, bom no sentido de que ele deixou aflorar o bem e o bom que nele estava. E o outro não. O mal predominou, nele o bem. E o arrependimento foi tão profundo que Deus deu para ele o céu na hora. Por isso que é bom a gente sempre pensar, quando que o arrependimento é profundo? Quando que o arrependimento é verdadeiro? Só Deus sabe. Como eu falei aqui em outro dia, às vezes nós pedimos perdão toda hora, mas continuamos repetindo. Esse aqui foi profundo, foi de verdade. Foi assim uma confissão daquelas. Foi uma confissão daquelas. Por isso que quando a gente vai para a confissão, a gente vai arrependido, contrito, né? Contrito do pecado que cometeu. Me perdoa, Senhor, me perdoa, mas que seja de verdade, com arrependimento profundo. Não adianta querer fazer média, pode até enganar o padre, fazer aí romantizar a coisa, culpar outros para justificar o seu. Às vezes a gente quer manipular a confissão, né? Às vezes a gente quer manipular, mas eu pequei porque você pecou porque você quis, meu filho. Acabou a conversa, né? O outro, no mínimo, deve ter proporcionado, mas a decisão de fazer foi tua. Vamos parar com essa história de que o outro me levou a pecar. Quem pecou foi você. O outro, no máximo, criou a situação ou te tentou, mas não fez por você o pecado, não. Pode ter feito com você, mas foi você que fez. A decisão é tua. Você fez, você participou. Então, às vezes, a gente quer culpar o outro do pecado cometido para justificar o quê? Você fez, filho, assume, coisa bonita, está aqui. Nós estamos na cruz porque merecemos, ele não. E tenha essa atitude. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nessa semana, procuremos nos reconciliar com Deus, com a boa confissão, quem puder. Procure fazer um autoexame profundo da sua consciência, dar um passo a mais para amadurecer na fé, no amor, em todos esses valores. Se a gente não tentar ou não nos esforçar, nós vamos estagnar, gente. Nós vamos estagnar. E de repente, chega a nossa hora, e aí? Como que fica? Então, que Deus nos ajude e que possamos ter abertura de coração para vivermos essa semana de forma intensa, buscando o encontro profundo com Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.